Vai depender de você, né? Como é que você vê a informática? Você estudou informática? Está estudando informática? O que tem que estudar na informática? Eu trago para vocês aqui alguns slides, certo, pessoal? Deixa eu passar aqui. Pronto. Foi? Passei demais. Eu fiz uma análise das questões da Banco BFC, certo? E eu vi algum padrão em cima dela nos últimos anos, que é o que eu vou trazer na nossa aula de hoje, certo? Esse padrão, ele é importantíssimo, presta atenção, principalmente para você que tem muita dificuldade em informática, ou dificuldade em informática, preste atenção nesse nosso encontro. Aqui pode estar as questões de vocês. Pode não, vai estar. Bora lá. O que eu descobri? Eu fiz uma análise, um levantamento do que mais cai dentro da prova de informática. Em primeiro lugar, Excel. Planilhas. E muita gente vai dizer, professor, planilhas é gigante. É gigante? É gigante. É horrível? É horrível. Mas o que cai na informática no Excel? Precedência de operação matemática. Professor, matemática, o que tem a ver? É informática, professor. Matemática, o Rafael já passou. Já, é. Mas a precedência de operação matemática. Você entender quem vem no cálculo primeiro. Quem vem primeiro, multiplicação ou potência? Potência. Mas o problema é, qual é o símbolo da potência? Dentro do Excel. E aí, quem sabe? Circunflexo. Circunflexo. Certo? Vocês já viram o símbolo concatenar? Sei nem que diabo é isso, né? Olha para a cara e fala, que diabo é concatenar? Você não vai entender. Outro assunto que é certo, segurança da informação. E aí você vai estudar o quê? Firewall. O que é firewall? A nossa primeira defesa de vindos de ataques da internet. Na nossa rede externa, dentro da nossa rede interna. Tá certo? Toda vez que você for a ser atacado, foi porque o firewall foi quebrado. É isso que acontece. O firewall é a sua primeira proteção. Agora pergunta, o firewall é antivírus? Eles adoram dizer. A IBFC diz que o firewall é antivírus. Outra pergunta, o firewall é software ou é hardware? Os dois, tanto pode ser software, que é programa, como pode ser hardware, que é a parte física. Quer um exemplo? Um exemplo. Se te pedisse um exemplo de firewall, que é hardware e software, onde estaria? Na sua casa tem um roteador. O roteador é firewall. Tem firewall de software e de hardware. Olha que beleza. Segurança da informação é isso que a IBFC gosta de cobrar. Vamos lá para o próximo tópico, o Word. O Word gosta muito? Gosta. O que ele cobra? Caminhos. Caminhos. Por exemplo, tabela. Está onde? Em qual guia? Inserir. Fácil, né? E sumário? Referências. Professor, como é que você sabe disso? Presta atenção. Quando você vai fazer seu TCC, precisa ter um sumário, sim ou não? Sim. Precisa ter legenda? Nota de rodapé? Tudo isso. Bibliografia, bababá. Está dentro de onde? Referências. Referências. Certo? O que é que ele me cobra? É como eu chego naquele caminho para adicionar aquele recurso no Word. Uma outra coisa que ele gosta de cobrar também, que a IBFC gosta de cobrar, é sobre a extensão de arquivo do Word. Bora lá? Extensão do Word, padrão, qual é? DocX. Morreu. Professor, mas a versão é 2003. É DocX ainda? É só Doc. Só Doc. Porque é 2003 e inferior, é só Doc. É isso que ele cobra, professor? É isso. Você quer que eu traga aqui o Power Ranger cantando, dançando para você? É só isso. Basicamente, galera, a IBFC, ela na informática, eu não sei nas outras disciplinas, mas na informática, ela não inventa. É básico mesmo. É padrãozinho. É só seguir a cartilha. Morreu. Tá certo? Outra coisa que ele gosta de cobrar sobre segurança da informação, o worms. O worms é um verme. Ele se propaga, o worms? Sim ou não? Sim. Igual o vírus? Igual o vírus? O vírus também se propaga. Não é não? Mas é igual? Não, o worms é pela rede. Sabe aquela mensagem que você recebe no WhatsApp? Que o cara diz assim, clica aqui agora na Nubank para ganhar R$50. Sabe, viu aquela mensagem?
tem um presente para sua mãe, vai lá, clica, abestado. É tipo isso. Aí o cara vai lá, clica, o que vai acontecer? É um vírus? Não, é um worms. Porque automaticamente ele vai se replicar na rede. O vírus, ele vai corromper um arquivo e vai se replicar, inserindo cópia deles, mas nos próprios arquivos. Por exemplo, teve uma época que quando você colocava um pendrive, todas as pastas viravam um atalho. Alterou? Alterou. Então é um vírus, não é um worms. Apagou? É um vírus, não é um worms. O worms, ele consome recursos da máquina, recursos da rede. Se a tua internet está lenta, pode ser um vírus ou worms? Worms, cuidado, não caia em pegadinha desse tipo, que é padrão. Certo? Muita gente conhece como vírus, mas não é vírus. Worms. Beleza? Deixa eu ver aqui o outro assunto que eu vi, sistemas operacionais. Bom, sistemas operacionais, ele vem cobrando Windows 10, beleza, tranquilinho, e ele me cobra teclas de atalho. Basicamente é isso, certo? E ele também me pediu coisas básicas do sistema operacional. Vamos lá. O sistema operacional Windows 10, ele é pré-emptivo e monolítico. Aí você olha para assim, professor, o que diabo é pré-emptivo? Né? E o que diacho é monolítico? Pré-emptivo, ele vai apagar, ele vai pausar, na verdade, um programa em detrimento de outro. Você percebe que no sistema operacional, quando trava um programa, ele não trava mais o computador todo, ele trava só aquele programa e você continua mexendo. Isso é porque ele é pré-emptivo, certo? Monolítico significa que tem uma única tarefa fazendo os principais processos do sistema operacional. Isso é o monolítico. O professor está em que parte nos conceitos básicos de sistema operacional? Certo? Qual é o sistema de arquivos do Windows? Quem sabe? Sistema de arquivos do Windows. Eita, professor. NTFS é o sistema de arquivos. O Windows existe tanto na versão 32 bits como na versão 64 bits. Beleza? Show de bola. Vamos adiante. Ah, professor, vai cair outras coisas? Vai. A gente vai vendo aqui aos poucos. Beleza? Mas esses são os principais. Quais são as características do sistema operacional? Ser multiusuário. Por quê? Pode ter mais de um usuário ao mesmo tempo. Multitarefa. Por quê? Pode fazer mais de uma tarefa ao mesmo. Você percebe que ele é multitarefa, você vai entender muito bem aqui o que eu vou falar, quando você está no seu celular, assistindo uma aula, e o seu celular, o WhatsApp está... Né? Vamos ver assim? Você já sabe. Por que ele é multitarefa? Porque enquanto você está fazendo uma coisa, ele pode estar fazendo outra em segundo plano. Isso é multitarefa. Ele também é preemptivo, como eu já falei, monolítico, utiliza o sistema de arquivo chamado NTFS. Tá? Galera, tem flashcards aí para vocês. Leiam esses flashcards, porque eu estou apostando bastante coisa aí nesses flashcards. Dê uma lida, revisão mesmo daquela pesada. Esse aqui é a nossa área de trabalho do sistema operacional Windows 10. Como é que é o nome disso aqui? Área de trabalho. Beleza. Vamos começar por lá. Ó. Começar por lá. O Windows, ele tem o menu iniciar. Passou? Passou? Aí, rapaz, volta. Vamos lá. O Windows, ele tem um menu iniciar. O menu iniciar, todo mundo sabe que é aquele menu lá que fica no cantinho. Pode ser aberto com a tecla Windows, ok? Que a Banco BFC, às vezes, não é sempre, mas às vezes chama de WinKey. O que é o WinKey, professor? É a tecla do logotipo do Windows, certo? O problema é, quando você clica no botão direito, ele abre o que nós chamamos de link rápido. O link rápido é um menu de configurações, tá certo? E aí, professor, e aí que ele pode te cobrar? Ele já cobrou sobre o menu link rápido, mas ele não cobrou a tecla de atalho. Então, eu estou apostando bastante que ele vai te cobrar, futuramente, uma tecla de atalho. Qual é a tecla de atalho para abrir o menu link rápido? O Windows mais X, tá? Anota, Windows mais X, certo? Pesquisar, existe o pesquisar, existe a Cortana. Quem é Cortana?
assistente virtual do sistema operacional Windows. Tá certo? Ela diz assim, olá, eu sou a Cortana. Diz mais ou menos assim. Tá, mas como que eu ativo? Qual que é a diferença do pesquisar para o Cortana? Muda a tecla de atalho e muda a forma. No pesquisar, o Windows mais S, de search, pesquisa, procura. E Cortana, fica fácil, começa com que letra? Windows mais C, morreu, certo? Passando adiante. Nós temos um que ele cobra também bastante. Depois ali da Cortana, nós temos o Task View. Por que eu botei em inglês? Porque, cara, a banca IBFC cobrou já em inglês. E também já cobrou em português. Qual a tecla de atalho que ativa o Task View? Lascou, professor. Windows mais Tab. Professor, tecla de atalho é foda? É foda porque é decorativo demais. Não tem como eu dizer assim, eita, aqui um bisuzinho para se aprender. Não tem. É muito decorativo tecla de atalho. E aí, IBFC gosta? Sim, felizmente. Gosta sim. Então, tecla de atalho para abrir visão de tarefas. Windows. Não confunda com Alt Tab. Quem usa Alt Tab? Quem usa Alt Tab? O que é que Alt Tab faz? Alterna entre janelas. Na prática, o Task View faz também. Na prática. Mas a banca não pergunta a prática. Banca informática para concurso pergunta a teoria. Não é prática. Então não adianta. Ah, se eu não tenho um computador em casa, por isso que eu errei. Errado. Porque é teoria. É teoria pura, meu amigo. E aí vem a barra de tarefas, que vocês sabem. Barra de tarefas é tudo isso daqui. Toda essa parte aqui de baixo, onde fica a data, a hora e etc. Certo? Tem tudo aqui na barra de tarefas. Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Tá lento mesmo aí, galera? Pronto. E aqui eu tenho um botão que fica no cantinho. Esse botão que fica no cantinho é chamado de desktop. Ele vai mostrar a área de trabalho, certo? Qual que é a tecla de atalho para mostrar a área de trabalho? Começa com que letra, galera? Desktop? D. Windows mais D. D de desktop. Fechou? Beleza? Então, essa é a nossa área de trabalho. Aí vamos lá, para o nosso flashcard aqui. Vamos ver se está passando aí, galera. Vocês querem passar aí? Aí. Qual a tecla de atalho para abrir gerenciador de tarefas? Professor, por que você trouxe isso? Presta atenção, galera. A banca IBFC, ela já perguntou qual é a tecla de atalho para abrir o gerenciador de tarefas. Ela já perguntou, foi umas 4 vezes esse cara. Ela gosta muito de gerenciador de tarefas. O problema, que eu quero que vocês fiquem ligados, é que existem 2 formas para abrir o gerenciador de tarefas. Certo? Até o exato momento que eu vi, ela me cobra somente a forma que é direta. Para abrir diretamente, poderá usar Ctrl mais Shift mais ESC. Mas também dá para abrir gerenciador de tarefas com Ctrl Alt Delete, dá ou não? Dá, mas é diretamente? Não. Ele vai para o menu de opções, e nesse menu de opções eu clico em gerenciador de tarefas. Tá. Mas o que gerenciador de tarefas faz? Qual é a utilidade dele? O gerenciador de tarefas ele vai ver os seus processos e o desempenho da sua máquina. Como é que está o processador? Como é que está a memória? Como é que está o HD? Como é que está a rede? Como é que está a placa gráfica? É isso que ele vai ver dentro do gerenciador de tarefas. Presta atenção, ó. Gerencia as tarefas. Se um programa travar, você vai para onde? Gerenciador de tarefas. É isso que ele vai querer usar. Ele vai dizer, o Joãozinho estava usando o programa, e aí o programa ele simplesmente travou. Para fechar esse processo, ou encerrar o processo, deve abrir o gerenciador de tarefas. Tecla de atalho. Ctrl, Shift, ESC. Fechou. No Windows, os nomes das pastas, como os arquivos, podem conter até quanto? Caracteres. Porque muita gente acha que o nome de uma pasta, né, é só o nome dela, mas na verdade conta todo o caminho dela. Tá certo? Vamos lá, se eu te perguntasse, quem é a pasta raiz do Windows? Eita, pessoa. Tudo, ó. C, 2 pontos, contra barra. C, 2 pontos. O que é isso aí, professor? É a pasta raiz.
Ei, pessoal, pasta raiz é o fruto, é? Certo? Oxe Maria, Nossa Senhora. A raiz é o fruto? Não, a raiz é a raiz, né, filho? É onde começa tudo, concorda não? Beleza. Quantos caracteres? 256. Presta atenção. Sem extensão de arquivo. Professor, que diabo é extensão? Vamos lá. Extensão tem um formato para identificar o tipo de arquivo e depois onde vai abrir aquele arquivo. Se eu falar para você, MP3, vai abrir no Word, tá certo? Por que não está certo? Porque você já sabe que é de áudio. MP4 é de quê? Vídeo. Show. Então você entende que extensão ela serve primeiro para identificar o tipo de arquivo e depois onde vai abrir. Tá, professor, mas você está me dizendo que tem 256 caracteres sem extensão. A Bank BFC cobra com extensão ou sem extensão? E agora, meu irmão? O que é que vocês acham? Eu estou deixando os dois, que eu quero que vocês fiquem espertos. Até agora, ela me cobrou 256. Certo? 256. Então, nas provas dela, é 256. O que é que ela pode dizer? No máximo, o nome de arquivo pode ter 80 caracteres, tá certo? Errado. Pode ter 300 caracteres, tá certo? Não, errado. Certo? Quais são as extensões mais comuns? Eu trouxe para vocês aí fazer uma anotação rapidona mesmo, voado. Extensão de áudio. As principais, vamos lá. Nós temos MP3, WMA, e cuidado com essa daqui, ó. Wave. Wave, todo mundo acha que tem um V no final, acha que é de vídeo. E é de vídeo. Não é. Certo? É de áudio. MIDI e AAC são as principais extensões de áudio, beleza? Tem também de vídeo, vamos lá. De vídeo, MP4, WMV, AVI, que mais? Tem várias. MPG, VOB, tem várias. RMVB, enfim. São várias. Eu estou colocando só as principais. Essa aqui, galera, aquela que você tem que saber mesmo, essas extensões. Professor, é decorativo? É, também. Assim como a tecla de atalho. Imagem, JPG, PNG, GIF, BMP e TIFF. Também são extensões de imagem. Quer que eu seja sincero? Eu acredito que amanhã vai ter uma questão sobre isso aqui. Extensão de arquivo. Pelas provas que eu já vi dela, toda vez ela traz extensão de arquivo. Toda vez. É toda vez mesmo. Toda vez mesmo. Então, eu acredito muito numa questão sobre extensões de arquivos. Compactador. Nós temos ali a extensão ZIP, a extensão RAR e o 7Z. Tá certo? São os principais extensões de arquivos. Ok? Vamos passando adiante. Vamos lá. Ah, falta a execução, né? Execução. Cuidado com a ponto .com, ó. Com, porque o cara acha o quê? Ah, ponto .com é o endereço. Ponto .com é o endereço, né? Mas não é. Existe também a extensão chamada ponto .com. Ponto .com é uma extensão o quê? Executável. Ponto .exe, extensão executável. Ponto .bat, extensão executável. Uma pergunta. Uma extensão ponto .bat pode ser um vírus? Sim ou não? Pode. Pode. A extensão .exe pode ser um vírus? Sim ou não? Pode. A extensão .com pode ser um vírus, sim ou não? Pode, porque se é executável, ela pode ser um vírus. O vírus você só pega quando você executa. Por isso que ela é executável. Certo? É assim que você pega um vírus. Professor, por isso que a maioria das vezes a culpa é minha quando pega um vírus? Isso mesmo. 99,9%. Se você está comprometido ao seu computador, foi você, a culpa é sua. Você foi lá, tacou o dedo, instalou alguma coisa. Certo? Beleza. No Windows, alguns caracteres não podem utilizar. Nós vamos ver quais são os arquivos, os caracteres que não podem ser utilizados. São eles: barras. Lembra lá do baseado? Quem participou das minhas aulas aqui no Objetivo? Quem participou? Levanta a mão. Show, bom saber. Barras, asterisco. Aí quem mais? Setas. Depois, interrogação também, tem não? Tem? O que mais? Aspas. Dois pontos. Lembra lá do mnemônico chamado baseado. Certo? É uma forma de você estar lembrando
dos caracteres, presta atenção, que não podem ser utilizados. Cuidado, não é o que pode não, certo? Professor, então você está querendo me dizer que eu posso usar arroba? Pode usar arroba, gente? Pode? Sim ou não? Pode, pode. Hashtag, pode usar? Pode. É aconselhável? Não. Mas pode usar? Pode. Esses são apenas os que são reservados para o sistema operacional. E esses aqui não dá para usar de jeito nenhum. Certo? Deixa eu passar adiante. Vamos lá. Qual a extensão de modelo do Word 2013? Nós já vimos que existe a extensão padrão. Quando você vai lá, arquivo, salvar como, já está lá, docx. Mas e se for uma extensão de modelo? E aí? Extensão de modelo, pessoal, ela tem um T de template. Em inglês, traduzindo template para português, é modelo, certo? Então, ele vai receber o T. Então, modelo é T. Cuidado que a banca gosta de dizer que é M, mas M é de macro, não é de modelo. Modelo é com T, do jeito que vocês estão vendo aí, tá certo? No material de vocês também tem outras extensões aí que eu coloquei para vocês, não esqueçam de dar uma lida, tá? Coloquei aqui até outras nos nossos slides para que vocês vejam. Outras extensões, ó, doc, docx, dot.x, modelo, de macro, docm, e modelo de macro, .m. Professor, essas duas últimas, eles cobram? Eu nunca vi BFC cobrar isso aí, certo? Por isso que eu estou falando logo, para você ficar, pelo menos, mais tranquilo. Nunca vi, nunca vi, nunca vi. Mas se ele quiser pesar a mãozinha mais lá, amanhã, eles podem colocar isso daqui, tá certo? Por isso que eu estou trazendo para o desencargo de consciência. Vamos lá, para o próximo. Próximo. Está passando aí? Foi? Aí nós vamos aí para o padrão do Excel. O padrão do Excel é qual? Extensão? Só os padrões, vamos lá. XLS e XLSX. Do PowerPoint. PPT ou PPTX. Agora presta atenção na sacanagem que é. Se na banca estiver falando, qual é a extensão de apresentação do PowerPoint, vai ser a primeira lá, PPT ou PPTX. Agora, se ele disser qual é a apresentação de slides do PowerPoint, aí vai ser PPS ou PPSX. Perceba que quase não teve mudança. O primeiro, a apresentação do PowerPoint. O segundo, a apresentação de slides do PowerPoint. Alguém sabe dizer a diferença? Um eu posso editar, o de cima. E o segundo ele já abre em tela cheia. Que nem vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui já está em tela cheia, sim ou não? Tá, então está em formato de apresentação de slides. Beleza? Show. PPS, PPSX, tranquilidade, extensão de arquivo. O professor Sérgio estava falando muito de extensão, porque eu acredito que vem uma questão de extensão, pessoal. Sério mesmo. Extensão de PowerPoint, de Word, de Excel, isso aí a IBFC gosta bastante de cobrar, beleza? Bom, aí nós vamos agora para o principal ponto, que aqui eu acho que vai vir uma ou duas questões, que é de Excel, ok? Precedência de operação matemática. Ok, professor, vai entrar matemática dentro da informática? Aham, é isso mesmo. Matemática dentro da informática. O que eu tenho que seguir? Primeiro a gente resolve quem está dentro de parênteses. Depois vem potência, multiplicação, divisão, soma, subtração e por aí vai. Aqui para vocês eu trago o exemplo de uma tabela, onde eu tenho coluna A, B e C, linha 1 e 2. Todo mundo conhece aqui como é que a gente conversa no Excel, correto, pessoal? Sim? Pronto. Isso aqui é o principal. Por quê? A banca IBFC, ela gosta de me cobrar se você entende quem é quem ali, qual é o número que nós estamos falando, certo? Então, se você prestar atenção, nós temos ali uma função soma, certo? Dentro dessa função de B1 até C2. Todo mundo sabe que 2 pontos é até, correto? 2 pontos até, ponto e vírgula, I, certo?
Eu tenho 2 pontos, significa que é de B1 até C2, certo? Quem seria B1 até C2? O que eu estou marcando ali em vermelho, certo? Ou seja, 5, 4, 7 e 6. A Banco BFC, eu estou botando aqui exemplo soma, mas a Banco BFC ela gosta de cobrar a média. Lembre-se, por favor, a média primeiro soma, depois divide pela quanti. Todo mundo sabe disso, pessoal? Por favor, porque ela ama a média. Ela gosta da média. Eu estou botando soma aqui como exemplo, mas ela gosta da média. Por que o professor está falando isso? Porque no dia da prova, ela vai dizer para você fazer a média. E você não aperrei de prova, que eu sei como é, não aperrei, só faz a soma, esquece de fazer a divisão. Meu irmão, vai cagar, o negócio vai dar bom não. Vai sair tudo errado, certo? E aí, ó, como é que ficou depois de a gente ter feito a soma, a multiplicação, colocado ali os valores. Então, a primeira soma deu 22, mais 2 vezes 3. O que eu resolvo primeiro? Multiplicação, beleza? Tranquilo isso daí, resolve a multiplicação, depois é que vem a soma. Ai, professor, mas começou primeiro, o programa não é inteligente, não? Ele é, por isso que ele pega a precedência para ação, igual na matemática, beleza? Fechou, galera? Tranquilo isso aí? Tranquilo até agora? Tranquilo até agora? Show, estão comigo, bora para frente. Informática, professor, não, ó, eu não considero, não é porque a minha disciplina é a melhor que eu sei de todas, certo? É a melhor disciplina de todas, eu tenho certeza absoluta. Não é por isso, é porque, galera, informática, ela se torna difícil quando você não tem um padrão de estudo nela. Quando você não tem um padrão de estudo, você não entende o que é cobrado, realmente vai ficar difícil. Eu quero que você lembre do seguinte detalhe. A informática, ela aparece no concurso para quê? Para eliminar você. É isso que ela está aqui. E por quê, professor? Porque ela é um universo. Ela é tão grande que não tem como, não é como o direito. Se você estudar um pouquinho, você começa a entender e pronto, é aquilo. A informática, todo dia ela se atualiza, todo dia ela vem coisas diferentes, sendo que ela é gigante com a quantidade de assuntos dela. O que é que acontece? Eu tenho que estudar tudo? Não, a minha mãe dizia, né? Meu filho está ficando, é velho, não é doido. Então você não vai estudar tudo. Tem o que estudar na informática, e não é tudo. Conhecer uma banca é suficiente. Por exemplo, ó, slide mestre. Quem já ouviu falar no slide mestre aí? Show. O slide mestre, ele basicamente é o quê? Ele é um slide maior, numa hierarquia de slides, onde o que eu colocar no primeiro slide lá, todos os outros vão replicar. O que vai replicar? Replica fundo, cor, fontes, efeitos, tamanhos de espaço, posicionamento, logotipos. O professor está querendo dizer que se no primeiro slide eu colocar ali uma logo, todos os outros slides se replicarão. É isso. Isso é um slide mestre. Presta atenção. Slide mestre. É o mestre, meu irmão. Tu é doido? É o mestre, cara. Isso é um slide mestre. É difícil, pessoal, isso aí? Pois você acredita que isso aí cai direto e a galera erra? Isso aqui cai direto, velho. Direto. PowerPoint não é característica da Banco BFC cobrar, certo? Mas já vem 3 concursos que ela não vem cobrando. E ela é 3% só das questões, se eu não me engano. Então, eu acredito que nesse concurso ela pode trazer uma coisinha de PowerPoint. Beleza? Vamos adiante. O que é o modo anônimo no Google? Eu olhando aqui, né? Modo anônimo, professor. Usa muito modo anônimo? Oh, maldade. Hein? Tem até os memes, né? Eu estou vendo tanta coisa, o modo anônimo dizendo, olha, eu vendo desgraças. A galera tá com o modo anônimo. Beleza. O modo anônimo, qual que é a tecla de atalho para ativar o modo anônimo? E aí? Vai depender de quê, professor? Do navegador. Vamos lá. Vamos para os que são iguais. Microsoft Edge e Google Chrome utilizam as mesmas teclas. Ctrl, Shift, N. N de não, tá? Ctrl, Shift, N de não. Agora, se for o Mozilla Firefox, Ctrl, Shift, P. P de privativo. Certo?
E o Google Chrome, você vai lembrar de N, de anônima. Você vai lembrar só do nônima. Ó, nônima. Porque você sabe que começa com N. Ctrl Shift N. Tá certo? Já o outro, o Mozilla Firefox, é Ctrl Shift P de privativo. Vale lembrar que o Internet Explorer, ele ainda está no Windows 10. Tá certo? Então a tecla já está ali a mesma, se for perguntado. Fechou? Ctrl Shift P. Beleza, vamos adiante. Outra questão que eu tenho certeza que vai cair na prova de vocês. Professor, você está trazendo só questão. Os flashcards que eu separei são o que eu acredito, tá, pessoal? São o que eu acredito. Beleza? Vamos lá. Quais são os campos de um cabeçalho de e-mail? Eu tenho, quando alguém te envia e-mail, eu vou ter quem está enviando o e-mail, ou seja, está recebendo de alguém um e-mail, correto? Correto? Beleza. O destinatário párea. Vou ter o campo CC, o campo CCO, que é com cópia oculta, tá certo? E vou ter também o assunto. Assunto é obrigatório colocar, sim ou não? Não, vai aparecer lá sem assunto. Beleza. Agora olha só. Se tiver e-mail só em com cópia, eu tenho 3 e-mails, vamos dar um exemplo, tá? Eu tenho 3 e-mails só em CC. Eu não tenho em para e não tenho em CCO. Eu consigo enviar, sim ou não? Sim. Tem que ter em algum dos campos preenchido o e-mail da pessoa. Ou em para, ou em CC, ou em CCO. Tá certo? Em CCO fica oculto. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Imagina o caba que tem 2 namoradas, mas é preguiçoso. E as bichinhas farram aniversário no mesmo dia. Né? Aí o cara vai mandar a mesma mensagem para elas. Mas ele não quer que a outra saiba que também está sendo enviada a mesma mensagem. Eu vou botar elas aonde? CCO. Porque quem está em CCO não consegue ver o outro que também está em CCO. Beleza, galera? Tranquilo isso aí? Neste exemplo aqui, olha como é que ela vai fazer. Ó. Vamos imaginar que o Denis, ali, esse e-mail está com cópia, o Denis foi lá e clicou em responder a todos. O Denis está em CC. Ele foi lá e clicou, responder a todos. Quantas pessoas vão receber o e-mail do Denis? E aí? Você já tira todo mundo que está em CCO, correto? Em CCO já tira, ou seja, menos 3. Se ele está respondendo, então quem vai chegar o e-mail? Vai ser o Raniel, o Vanderlei e quem? E o Lorival, não é não? Sim ou não? Sim. Perceba lá, eu tenho 2 e-mails. Eu tenho um Lorival em para e tenho um Lorival lá no DI, que é o remetente. Então, quantas pessoas no total vão receber o e-mail do Denis? 4. 4 pessoas. O quem está em DI, o quem está em para e os outros em com cópia. Com cópia oculta vai receber? Não, porque está oculto. Está oculto. Quem está oculto não consegue ver os demais. Isso aí é a pegadinha das bancas. Da banca, na IBFC, no caso. Ela ama isso daqui, tá, pessoal? Ama mesmo. Todas as provas delas eu vi falando sobre e-mail. O tipo de malware, o Worms, eu já falei que ele se replica, mas eu só trouxe aqui para a gente ver os outros tipos de malwares. São eles: vírus, trojan, backdoor, spyware, que pode ter uma divisão: keylogger, screenlogger e adware, rootkit, bot, que é chamado também de zumbi, botnet e ransomware. Pega nesse nome aí, ó. Ranço. Teve até uma época que essa palavra ficou muito forte, né? Ranço. Eu tenho ranço daquela menina. O ransomware é isso. O ransomware, no S, você vai colocar um cifrão, uma linha. Por quê? Porque o ransomware, ele criptografa os seus arquivos e depois pede dinheiro em troca. Então, para você lembrar, o ransomware, ele criptografa. Professor, que diabo é criptografar? É embaralhar a informação. Bom, eu ouvi aí, alguém falou, quem foi que falou? Show para aí, eu ouvi. O ransomware é isso, tá, pessoal?
Não. No Ransomware, não. Porque compactar é só comprimir. Criptografar, ele vai embaralhar. É diferente. Certo? Mas show? Galera, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse Ransomware. Por favor. Tá? Agora, olha só. Trojan. Trojan é também chamado pela banca IBFC de cavalo de Troia. Tá certo? Qual é a diferença do Trojan para os demais? O Trojan, ele vem sempre como um presente. Ele diz assim: ei, bichinho, vamos aumentar a sua internet? Baixa eu. Aí você vai lá e baixa e instala. Ele vai aumentar a internet? Eu não sei, mas por trás ele vai estar fazendo uma ação maliciosa. Isso é o cavalo de Troia. É o Trojan. Esse outro aqui, ó, cadê o outro? O Rootkit é um dos piores. Por quê? Porque ele não é um programa, ele é um conjunto de programas e técnicas. Então, ele é vários programas e várias técnicas. Provavelmente, se tiver um desse aqui, você vai estar lascado. Vai dizer outra coisa, né? Lascado, tá bom? Lascado, Não é lascado, era mais ruim ainda. Mas o Rootkit é horrível. Beleza? Bom, eu trouxe algumas questões para vocês. Estou no meu tempo aí, galera? Estou no meu tempo, né? Show. Eu trouxe algumas questões para vocês aí, certo? E essa questão, ela fala sobre seleção de texto, certo? Seleção de texto. Provavelmente, eu não sei se vocês já fizeram isso dentro do Word, e eu não importa a versão, tá? Eu estou botando 2007 ali, a versão, mas não importa. Isso aqui é a mesma coisa para todas as versões, ok? O que é que ele quer aqui, ó? O Word 2007, através do mouse e teclado, permite selecionar palavra, frase, parágrafo e até mesmo o texto todo. Um usuário querendo selecionar a frase. Preste atenção. É a frase. De um texto como mostrado na figura. Está aqui o texto. Ele foi lá, selecionou a frase. Até o primeiro ponto. Certo? Como que ele fez isso? Show. Com o botão direito do mouse, você já descarta. Não dá, né, galera? Direito do mouse, nada a ver. Direito do mouse você não faz seleção. Não faz, ela. Sempre vai ser com o botão esquerdo, tá certo? E aí ele traz Ctrl mais o clique com o botão esquerdo. Agora, o que é que a banca gosta de brincar? Olha aí, vamos ver. Ela gosta de dizer que existe o tal do dentro da margem, fora da margem. Gostou? Dentro da margem, fora do... Como é, professor? Eu não vou fazer de novo não, né? Senão, pelo amor de Deus. Existe aqui o texto. Imagina aí, veja esse texto aparecendo para vocês. O que é a parte dentro da margem? Dentro da margem é essa parte que está em branco aí que vocês estão vendo. Tá certo? E fora da margem, deixa eu colocar aqui. E fora da margem é essa parte cinza. Professor, por que você está mostrando isso? Porque se for dentro da margem é de uma forma, se for fora da margem é outra coisa. Professor, como assim? Vamos lá. Se você usar a setinha do mouse e clicar no lugar da tela, o que é que vai acontecer ali? Se estiver dentro da margem, o cursor vai ficar ali, tá certo? Cursor, teve a ver que a mulher disse assim, pessoal, como é o nome deste pauzinho que fica piscando? Pause. Aí eu fiquei pensando, pauzinho que fica piscando? Aí eu, você deve estar falando do cursor, ela é pior ainda. Realmente. Mas o cursor dentro da margem, quando você dá um clique, ele fica lá. Ele não seleciona nada, só fica lá. Se você der 2 cliques, seleciona a palavra, e 3 cliques, seleciona o parágrafo. Agora, quando você coloca fora da margem, perceba, a setinha fica apontada para a direita. Vocês perceberam esse detalhe? Olha que doideira. Porque a setinha do mouse, ela é para a esquerda. E quando ela está aqui nessa seleção, ela fica apontada para a direita. E aí já muda o jogo, porque se eu dou um clique, ela seleciona toda a linha, 2 cliques, o parágrafo, e 3 cliques, todo o texto. Olha que doideira, pessoal. Pois é. Então fica esse detalhe aí para vocês sobre essa questão. Boa mesmo, certo? Vamos para a próxima. Próxima questão fala sobre precedência de operação matemática. Para responder a questão, considere a utilização do Excel 2007, tanto faz, tá, pessoal? Aqui tanto faz a versão,
Se a fórmula A1, que concatena A4, potência de A2. Ei, meu filho, presta atenção. Dentro da nossa precedência de operação matemática, o concatenar é o último que você faz. Primeiro tem as outras tudinhas. Se tivesse uma soma, era a soma. Se tivesse uma subtração, era a subtração. O concatenar é o último que você faz. Vamos lá. Quem seria ali o A1? A1 seria 5. A1 seria 5. Beleza. Que concatena o A4. Quem seria A4? 2. E quem seria potência de A2? 0. 2 elevado a 0 é quanto? 2 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é... Olha a pegadinha, mano. Pessoas isso aí tem alguma coisa a ver com informática? Nada a ver. Mas está aqui. E é assim que eles gostam de cobrar. Ou seja, ficou só um 1. A1, né? Quem é A1 mesmo é 5. 5 que concatena o número 1. Vai dar quanto? O que é concatenar, professor? Concatenar é juntar, unir. Você vai ver aquela... Ei, meu filho, bora se juntar, bora. Aqui tem isso, hein? Ei, eu estou junto, mulher, com ele. Desgraçado. Não é assim, né? Bora se ajuntar. O concatenar é isso, é se ajuntar. Então junta 5 e 1, vai ficar quanto? Quanto? A nossa resposta. 51. Pessoal, alguma dificuldade nisso aí? Beleza, vou passando aqui. Aqui é só um modelo de como é que é feita a prioridade de operação. Qualquer valor elevado a 0 é 1. Concatenar quer dizer unir, juntar, e aí vai ficar o resultado 51. Beleza, gente? O professor acredita muito numa questão de precedência de operação matemática? Sim. Se você assistiu minhas aulas no Objetivo, se você já assiste minhas aulas no Objetivo, você sabe que isso aqui eu cobro demais. Se você não assiste, você está aprendendo hoje isso aqui. Fique esperto com isso aqui. Beleza? Show. Bora lá. 51. Respostinha, tranquilidade, muito fácil. Deixa eu passar adiante. É uma das ferramentas nativas do Windows. Quem está comigo? Show. Eu vi pouco tocar o sino, hein? Vocês são guerreiros mesmo, viu? Bora lá. É uma das ferramentas nativas do Windows, sistema operacional da Microsoft. Com o recurso é possível visualizar, olha aí, ó, visualizar todos os programas que estão abertos e rodando em segundo plano no PC. Fechar aplicativos que travaram, olha aí, já deu a resposta. De forma rápida e ainda controlar o desempenho do seu computador. Estão falando de quem, irmão? Pô, cara, gerenciador de tarefa. Qual que é a tecla de atalho mesmo, hein? Já foi isso, mano? Eu achando que eu ia arrasar, agora vai todo mundo. Tecla de atalho, gerenciador de tarefas é Ctrl, Shift. Meu irmão. Tira onda, professor. Certo? O painel de controle, só para a gente brincar, o painel de controle é o quê? Fica as configurações do seu computador. O gerenciador de dispositivo fica ali os drivers, com R, tá, pessoal? Drivers são os programas, com R. E a barra de tarefa você já conhece, fica aqui naquela parte de baixo, tranquilo? Beleza, professor, dentro do nosso gerenciador de tarefas, nós vamos ver os processos, que são os aplicativos que estão em funcionamento, o desempenho, o histórico de aplicativos, tem também ali o inicializar, os usuários que fazem parte, ali, que estão conectados ao computador. Pode ter mais de um usuário conectado, sim ou não? Pode, o sistema operacional Windows ele é multi-usuário, por isso que pode sim. Neste caso aí só está mostrando um, tá certo? Deixa eu passar aqui adiante. Neste caso aqui ele só está mostrando um usuário ali conectado, no caso sou eu, certo? E nós temos aqui os detalhes. O que é esses detalhes servir? São os aplicativos do sistema operacional funcionar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ok, então serviço é a mesma coisa, faz parte do sistema operacional. Vamos lá para a próxima questão, que é essa daqui. IBFC, ela gosta de colocar numa questão 2, 3 tópicos de um assunto só. Ela adora fazer isso aí.
certo? E ela adora esse negócio de VF, VFF. Eu não sei nas outras disciplinas, tá? É também assim? Nas outras? Show? Aqui também é assim na informática. Ela gosta muito de fazer isso aqui. Ele me diz lá, ó, o Word é um processador de texto pela Microsoft, criado por não sei quem, mas babá, só besteira ali. Com relação ao programa Word 2016, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa nas afirmativas abaixo. Ele diz, ó, é possível utilizar as teclas Ctrl Q para alinhar um parágrafo à esquerda. Certo ou errado? Certíssimo. Certíssimo, verdadeiro. O recurso sumário fica localizado na guia Referências e no grupo Sumário. Certo ou errado? As quebras de página localizadas na guia Referências podem ser página, coluna e disposição de texto. E aí? Show, falso. Alternativa letra D de Deus. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Eu quero só que você anote um detalhe junto comigo. Vamos lá. Preste bem atenção nisso daqui, tá? Bem atenção. Quando você está falando de alinhamento de texto, nós temos o alinhamento de texto à esquerda, Ctrl mais Q. Centralizar, Ctrl mais E. Alinhar à direita, Ctrl mais G. E justificar, Ctrl mais J. Professor, e se estivesse falando lá no Excel? No Excel tem as teclas de atalho? Não tem. As teclas que funcionam no Word não funcionam no Excel. Presta atenção aí no detalhe. Ó. Olha o detalhe. E mais um detalhe. Não existe justificar no Excel. Não sei se você já reparou, mas o Excel não tem justificar. Não tem. O Word tem, mas o Excel não tem. Está aí as teclas de atalho de cada uma. Tá? O próximo passo é: o recurso sumário fica localizado na guia Referências. Presta atenção. Existe o que é guia. Vamos lá. Isso daqui tudo, a Banco BFC já cobrou, tá? Isso daqui tudo. Arquivo, página inicial, inserir, desenhar, design, layout, referência, correspondência, revisão, exibir, ajuda. Com os grupos abaixo, sumário, nota de rodapé e por aí vai. Isso aqui é chamado de quê pela Microsoft? Chamar de quê? As guias e os grupos. É chamado de quê? Se cai amanhã, ainda bem que vocês estão aqui, concorda? O nome disso é faixa de opções. Faixa de opções. A faixa de opções ficam as guias e os grupos. Nós estamos falando de uma guia, referências e do grupo sumário. E dentro do grupo sumário tem o sumário, obviamente. Fechou, pessoal? Tranquilo isso aí? Como é o nome daqui dali? Agora, olha que maldade. A banca foi lá e disse assim: Joãozinho, sempre é o João, né? Vamos mudar. Mariazinha estava acessando e clicou no menu, na guia Arquivo. O nome desse recurso é chamado de como pela Microsoft. Você clicou em Arquivo. Clicou em Arquivo. Pum. Arquivo vai abrir o quê? Novo, salvar, salvar como, abrir, imprimir. Isso é chamado de quê quando você clica em arquivo? Pessoas, está de sacanagem. A Banco BFC já cobrou, hein? É chamado de backstage. Professor, aí dentro. É inglês, professor, isso aí. É. Eu sei. É ruim, professor? É. A banca é mal. Banca desgramada, né? É. Quem sou eu, né? Inclusive, viu o IBFC? Se estiver me assistindo, vamos para a próxima. Vamos lá. E a outra parte, ele fala sobre as quebras de página. Eu quero que você anote um detalhe. A banca cobrou quebra de página já, certo? E quebra de página fica em qual guia? Vocês estão vendo aí, já? Qual guia? Layout. Na guia Layout. O problema é, qual é a tecla de atalho para quebrar uma página? Eu vou dar um exemplo. Veja, pensa comigo aqui, vamos lá. Você está digitando um texto no Word e você tem que passar para outra página.
O que é que nós, réis mortais, fazemos? Entra, até a morte. É ou não é? É. Passou, ixi, voltou, foi muito. Aí volta, ih, passou, girou de novo. Apertei de novo. Vala, pra que isso? É só apertar. Ctrl mais Enter. Vala, professor, não sabia não? Pois é só isso. Aí se eu apertar, professor, ela já passa para outra página. É quebra de página. Então ele vai quebrar a página e já vai para outra. Então não precisa apertar Enter não, professor. Direto. Até a morte. Não precisa. Informática é. Bora lá. Próxima. Tecla de atalho do sistema operacional. Acredito também em outra questão desse. O sistema operacional Windows está acabando, viu, senhores? Mas calma, muita calma. O sistema operacional Windows da Microsoft oferece uma grande quantidade de atalhos, vai falar aí do Windows 10, ok? Ele me diz o seguinte: abrir o menu iniciar. Como alternativa, obtém-se o mesmo resultado ao pressionar exclusivamente a tecla do logotipo do Windows. Então, se eu apertar a tecla do logotipo do Windows, ele vai abrir o menu iniciar, correto? Correto. Todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas utilizam essa tecla. Básica, padrão. Mas qual outra tecla faz a mesma coisa? Show. Ctrl ESC. Abrir a janela de diálogo de configurações. Essa ferramenta é bem semelhante ao painel de controle. Eu quero que você foque nisso. Ó. Essa ferramenta é semelhante ao painel de controle. Porque no Windows 10, eles atualizaram para essa ferramenta chamada configurações. Então, em configurações também dá para se configurar coisas do computador. Recursos do computador. Fechou, pessoal? Ele quer saber o que aí? Qual é a tecla de atalho que a gente abre as configurações? Qual seria? Quanto? Matar do coração, macho. Eu ia dizer, mas cadê o Ctrl? Não tem Ctrl não, né? Show, galera. A tecla de atalho Ctrl mais S que vai abrir o menu iniciar. E o Windows mais I vai abrir as configurações, tá? O Windows mais U, ele vai abrir as configurações de tela. E o Windows mais C eu já falei, é o quê? É o quê? Cortando. A gente escuta 1, 2, é o terceiro lá, cortando. Windows mais C cortando, tá, pessoal? Lembre-se disso. Ctrl mais S. Se eu apertar Ctrl Delete no Word, ele vai apagar as palavras que estão à direita, certo? No caso de vocês, à direita. Ok? Se eu apertar Ctrl... Você já ouviu falar na tecla Backspace? Quem já ouviu falar? Levanta a mão, só para me ver. Backspace, que diabo é isso, pessoal? Aquela que fica em cima do Enter, que apaga o que está à esquerda, aquela é Backspace. Se você aperta Ctrl Backspace, ele apaga a palavra toda, beleza? Se você aperta Ctrl Delete, ele apaga a palavra toda, mas que está na direita. Windows mais I, configurações. Windows mais U, as configurações de tela. Windows mais C, Cortana, que é assistente virtual da Microsoft, certo? E creio que seja isso, né? Creio que seja isso. Só mais um detalhe. Pessoal, eu tenho um projeto chamado Hackeando Informática para Concursos. Certo? Por isso que eu entrei todo daquele jeito, né? Vocês viram. E aí eu tenho aqui um livro que... Você quer fazer a pergunta? Você quer deixar comigo? Certo? A rocha? Tá. Eu vou fazer por meritocracia. Certo? Eu gosto muito disso. Então, é o seguinte... Eu vou fazer uma pergunta difícil, óbvio. Vou fazer. Bem difícil. Pode fazer, professor? Pode arrochar? Beleza. Nós temos os protocolos que são utilizados no e-mail. São eles SMTP, POP3 e o IMAP. São 3 protocolos. O SMTP é de envio. O POP3 é de... recebimento. Show. E o IMAP também recebimento. Qual é a porta do POP3? O primeiro que subir aqui e me dizer, ganha um livro. Qual é a porta do POP3? Tem que subir aqui e me dizer.
Tem que subir aqui e me dizer. Subir, porra. Subir e dizer. Fala no microfone, se acertar, ganhou. 110. Ganhou? Acertou. Palmas. Parabéns. Palmas pro professor Lorival Kerlo aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado.